Livro de Jó, capítulo 1. Capítulo 1, eu vou ler o capítulo todo. São 22 versículos. O texto que nós iremos meditar nesta noite. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, já chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seu filho e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus queridos, nós temos falado aos domingos sobre os nossos porquês para Deus, né? Todos nós temos os nossos porquês
E muitas vezes nós queremos esconder os nossos porquês de Deus, mas Deus sabe e conhece todas as coisas, conhece o nosso coração, sabe da nossa vida. E na primeira reflexão aqui, falamos sobre esses porquês que advêm sobre a nossa vida e que nos trazem sofrimento. E nos trazem sofrimento porque o mundo que nós vivemos é um mundo em desequilíbrio. E esse desequilíbrio foi causado pelo efeito do pecado. Quando Adão e Eva romperam a relação com Deus na intimidade, eles, então, passaram a viver em um mundo desequilibrado, porque até então o mundo era perfeito. O jardim, o Éden era perfeito. O jardim no Éden era onde eles viviam, e eram em perfeita harmonia e equilíbrio. E a partir de então, o mundo se desequilibrou, por isso nós sofremos em um mundo que não era para ser assim. Ele é assim por conta do pecado, que causou o homem por não obedecer ao Senhor. A segunda reflexão que nós fizemos foi sobre o sofrimento que é causado muitas vezes o sofrimento que nos abate, muitas vezes é causado pelas nossas decisões erradas ao longo da nossa vida. Nós sabemos que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E muitos frutos dessa colheita que nós fazemos é porque nós escolhemos errado, porque nós escolhemos aquilo que não agradava ao Senhor. Decisões que foram tomadas em não conformidade com a palavra do Senhor. Então, nós sofremos por isso, por decisões erradas ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida. Vimos também, na terceira reflexão, a respeito da disciplina de Deus para conosco, para com seus filhos e filhas. E a disciplina de Deus, muitas vezes, não é porque nós estamos em pecado, mas é porque nós estamos próximo de cair, próximo do pecado, e Deus nos disciplina. E também, muitas vezes, quando nós caímos nas armadilhas de Satanás, muitas vezes Deus vem e nos disciplina para nos tirar dessa armadilha, para que nós venhamos a viver na sua vontade e viver nos seus caminhos. E também vimos, na quarta reflexão, que nós temos tempos de deserto, momentos em que nós passamos por terra árida, por momentos difíceis, e nós sabemos que, nestes momentos, nós somos lapidados por Deus. E aprendemos sobre isso, né? Que Deus, nestes momentos de deserto, também, muitas vezes, porque nós não estamos em pecado, mas ali passamos para que o Senhor nos molde e nos faça parecido com Ele, e nos faça homens e mulheres segundo o seu coração e tenham o seu caráter. Hoje eu quero falar sobre uma realidade espiritual. Diante do sofrimento que nós temos, há uma realidade espiritual quando nós somos assaltados pelo mal. Existe o mal no mundo. E um grande perigo dessa realidade espiritual que nós vemos hoje é que tem duas grandes distorções no meio evangélico a respeito disso. Muitas pessoas, em relação a Satanás, ao mal, colocam ele como uma força que não tem tanto poder e quase que inexistente. O mal não existe. Diabo, isso é coisa, né, inventada. Isso não existe. Existem pessoas céticas em relação à presença do mal no mundo. E, por outro lado, existe uma ênfase muito grande no mal, na pessoa de Satanás, né, onde muitos irmãos aí, né, nas suas limitações, eles colocam Satanás muitas vezes em pé de igualdade com Jesus, né? E isso é um grande perigo na teologia, porque, na verdade, Satanás não é inimigo de Deus, Satanás é nosso inimigo. Deus não tem inimigos nesse sentido, né? Satanás é uma criatura de Deus, é uma criatura de Deus. E nós vemos aqui no texto que ele vai pedir para Deus tocar na vida de Jó. Ele não pode tocar do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Então, muitas vezes, a ênfase que é dada a Satanás é muito grande. E nós vemos nessas igrejas, muitas vezes, batalha espiritual, e aquela luta com demônios, e o próprio Satanás, que pisa na cabeça de Satanás, erros gravíssimos teologicamente, né? Porque quem somos nós para pisar na cabeça de Satanás? Até porque a cabeça de Satanás já foi pisada. Lá na cruz, Jesus pisou sobre a cabeça de Satanás. Não foi isso que estava lá? Foi a promessa de Deus, quando Adão e Eva pecaram, capítulo 3, versículo 15, fala justamente, né, que feriria o calcanhar e ele pisaria a cabeça da serpente. É justamente ali que Jesus fez na cruz. Então, a cabeça de Satanás já está pisada. Jesus tem toda a autoridade sobre todos os reinos, sobre todo o universo. A autoridade foi dada a ele, o Pai deu a ele
Então, toda a autoridade está na mão de Jesus, não precisamos nos preocupar nesse sentido em relação a Satanás ser tão poderoso, até da mesma forma do que Jesus, muitas vezes, muitos irmãos colocam, muitas igrejas assim colocam. Então, nós temos uma realidade espiritual e muitas vezes essas duas distorções. A importância que nós devemos dar é a importância que Deus dá, que a palavra do Senhor dá em relação a Satanás. E o texto que nós lemos, meus irmãos, fala justamente sobre isso, né? Essa realidade espiritual, quando nós então somos tomados aqui e assaltados por este mal. E como nós devemos reagir a isso? O livro de Jó, meus queridos, é o texto mais antigo da Bíblia. É o texto mais antigo da Bíblia. Nenhum dos personagens do livro de Jó são hebreus. Não havia ainda o povo de Deus, né? Isso foi antes de Abraão ainda. É um livro escrito há 15 séculos antes há 20 séculos antes de Cristo. Então, um texto muito antigo, e o tempo exato do ocorrido é desconhecido de todos os escritores, de todos os teólogos em relação a esse tempo. O local informado é a terra de Uz, como nós lemos aqui no capítulo 1, no versículo 1, e é uma terra, né, distante, não é a terra de Ur dos caldeus, é a terra de Uz. Então, povos antigos, e na leitura que nós fizemos aqui, nós vemos outros povos também, que não faziam parte daquele contexto onde nós muito sabemos, né, do Antigo Testamento. E até o autor é desconhecido. Então, é um livro misterioso nesse sentido, mas revelado para nós, para que nós venhamos a entender o que Deus queria dizer com a vida de Jó para a nossa vida. Então, o que se passa aqui no contexto, e uma questão central deste livro, é que nós podemos colocar aqui, é a pergunta que nós devemos fazer em relação à questão central deste livro. Pode Deus ser amado simplesmente por quem Ele é? Pode. Deus ser amado simplesmente por quem Ele é? Ou nós amamos as bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos? Independentemente do que Deus faça para nós, nós vamos amá-lo? Essa é a questão. Esse é o ponto do livro de Jó. Ou nós amamos somente a Ele porque quando Ele nos dá presente, quando Ele nos abençoa, quando nós não passamos por dificuldade, quando nós não somos atacados pelo mal, né? Como que nós respondemos e como nós vivemos diante dessa situação que é real? E a dinâmica entre o mundo que nós vemos, há uma dinâmica entre o mundo que nós vemos e o mundo que não vemos, o mundo espiritual. Nós vemos esse mundo aqui com esses olhos, mas existe o mundo espiritual. A Bíblia fala sobre ele. Paulo fala lá no capítulo 6 de Efésios que há uma luta ao mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do ar. Há uma luta que os anjos guerreiam e nós não estamos vendo. E nós podemos perceber no livro, e aqui no início, justamente essa luta que se encontra no mundo que nós não vemos. E nós estamos presos na eternidade. A eternidade é livre, certo? Mas nós estamos na história, no meio da eternidade. E isso que nós precisamos entender para que nós venhamos a entender um pouco como que é esse mundo espiritual, o mundo que nós não vemos. Então, o mundo que nós não vemos é a eternidade, se move na eternidade. Mas o mundo que vemos, ele acontece na história. É o que está acontecendo. Esse é o mundo que nós vemos. E há uma relação no mundo que nós não vemos e o mundo que nós vemos. As ações que acontecem no mundo espiritual refletem no mundo físico, e aquilo que nós fazemos no mundo físico reflete no mundo espiritual. O livro de Jó, depois que, né, como lição de casa, aí você pode meditar no livro de Jó, você vai ver essa questão, né, do mundo espiritual e do mundo físico, essa diferença que há dos efeitos que acontecem da eternidade para cá, do mundo que nós não vemos, espiritual, e desse mundo físico para com a eternidade. Né? Uma das coisas que nós entramos na relação do mundo espiritual, da eternidade, são as nossas orações. As nossas orações. Né? Isso é muito importante para que a gente venha entender, então, a como viver neste mundo em que nós vemos. Então, a oração é uma das armas principais em relação a isso.
E o texto que nós lemos aqui, os versículos de 1 a 5, mostra-nos este homem, Jó, um homem íntegro, um homem bom, um homem próspero, um homem feliz e um homem religioso. Nós percebemos isso. Nos primeiros 5 versículos, nós vimos aqui como que era a sua família. Uma família maravilhosa, com 10 filhos, muitos bois, muitas jumentas, muitos serviçais, e ele era um homem que abençoava os seus filhos, orava pelos seus filhos, fazia sacrifícios, holocaustos para os seus filhos, para que eles fossem perdoados por Deus. Um homem religioso, um homem próximo de Deus, um homem que tinha um coração quebrantado, um homem que tinha a sua vida na presença do Senhor. E isso, meus irmãos, nós podemos ver, diante da lógica nossa, humana, a questão de Jó ser um homem íntegro e um homem religioso. E essa lógica humana requer de nós algo interessante, que muitas vezes, poxa, um homem íntegro e religioso, não vai acontecer mal nenhum com ele. Um homem que anda nos caminhos do Senhor, faz tudo corretamente, tudo aquilo que agrada ao Senhor, um homem que busca a face do Senhor, um homem que ora, que jejua, um bom pai, um bom marido, um servo temente a Deus. Na nossa lógica, ele vai ter bênçãos sem medidas na sua vida. Vai ser muito abençoado. E é algo que muitas vezes nós olhamos, e essa lógica humana não tem lógica, muitas vezes, né? Não é a lógica de Deus para as nossas vidas. O salmista, lá no Salmo 73, ele fica encafifado com isso, né? Ele diz assim, mas como que os ímpios prosperam e são felizes? Ele olhava para os seus vizinhos, que são ímpios, que participavam das noitadas, dos julifeste da vida, né? Estava ali, bebia, fazia de tudo na vida, acontecia, e era próspero, e era abençoado, né? Na forma de olhar dele, prosperava. E aquilo ficava assim, na cabeça dele, não tem lógica isso. Por que que os ímpios prosperam e são felizes? Uma realidade, né? Que ele se encontrava ali. Mas ele percebe, no final do Salmo, que quando ele se depara com a glória de Deus, ele fala assim, não, sou eu que sou feliz, sou eu que sou abençoado. Né? Não são essas coisas que vão me trazer a alegria, né? A paz, elas são passageiras. A alegria que o mundo dá, a paz que o mundo dá, ela é passageira, ela é enganosa, ela é fútil, ela é vã, é vaidade, e logo se vai. Mas na presença de Jesus, quando ele se deparou diante do Senhor, ele viu o quanto que ele é abençoado, o quanto que ele é abençoado pelo Senhor. Então, nós vimos aqui, nesses 5 primeiros versículos, a vida de Jó. Esse homem, então, que era íntegro, bom, próspero, feliz, religioso. Mas vem diante dele algo inesperado. Dos versículos de 6 a 12, algo que nós não vemos, estava acontecendo no mundo espiritual. Na vida de Jó, estava acontecendo naquele exato momento algo no mundo espiritual. O texto diz que num dia, versículo 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, na reunião celestial, os anjos se apresentaram diante do Senhor. Tem uma reunião lá, nós podemos perceber pelo texto. Eles se reúnem na presença do Senhor. Só que teve um convidado indesejado. Satanás se apresentou. Chegou lá de fininho, lá por trás, nessa reunião. E a palavra que o texto usa aqui é Satanás. E no original significa acusador. O texto aqui é acusador. Então, chegou o acusador. E os anjos já devem olhar para trás e falar assim, o acusador chegou aí, ó. Aquele que acusa, aquele que aponta, aquele que vai acusar, aquele que vai falar mal. E ele chegou nessa reunião. E aí, então, o Senhor perguntou o Senhor a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Eu estava lá, passeando, rodeando, estava dando as minhas voltinhas lá, fazendo algumas coisas, né, ilícitas, más, perversas, incutindo na mente das pessoas, daqueles que são meus,
a viver uma vida hedonista, cheia de prazeres, a viver abundantemente no pecado. Ele estava fazendo isso e tentando derrubar os crentes, tentando envergonhar os cristãos, aqueles que temem a Deus. Esse é o acusador. E o Senhor, então, pergunta a ele nesse sentido. E interessante que Deus, então, vai perguntar a Satanás, no versículo 8, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então, você está passeando na terra lá, você viu meu Jó lá? Você viu meu filhão lá? Não, como é que é bom, né? A gente que é pai, falar bem dos nossos filhos. Né? Quando o pai ele tem orgulho do filho, de falar de como ele ama, de como ele vive, é um prazer para o pai. Né? É uma alegria para o pai quando os filhos estão no caminho do Senhor, agradando o Senhor, louvando, honrando os seus pais, obedecendo. Isso é uma bênção. E Deus aqui se exalta, né? Ele se alegra com a vida de Jó e fala assim, está vendo? Olha aí, meu Jó, olha. Está vendo, Satanás? Você passou o olho nele lá e viu como é que ele é? Né? E aqui me remete ao texto lá de Hebreus, capítulo 11, versículo 16, na parte B, que diz assim, por essa razão, Deus não se vergonha de ser chamado o Deus deles. O Deus dele. Fala da galeria da fé, dos homens da galeria da fé. E, no final, Deus fala assim, eu não me envergonho desses homens, porque o que eles fizeram, como eles andaram, né? Eu tenho prazer de falar desses homens. Será que Deus tem prazer em falar do meu nome e do seu nome? Será que Deus se alegra quando Ele olha para as nossas atitudes, para aquilo que está no nosso coração, para os nossos desejos, para os nossos anseios? Será que Deus fala assim, esse é meu filho, íntegro, reto, se desvia do mal? Eu sei que ele erra, que ele cai, mas ele é um homem quebrantado, um homem que busca a minha presença. Será que nós temos isso? Será que Deus não se envergonha de ser chamado o nosso Deus? Quando fala lá o Leiber, filho de Deus, será que Deus fala, como que Deus reage quando é falado o seu nome? Como Deus reage quando você é falado, né, entre as nações? E nós podemos perceber aqui que Jó era muito bem falado pelo Senhor. E o texto continua no versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde, teme a Deus? O que significa? Há uma tradução melhor que diz assim, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Ele teme a Deus porque ele tem algumas razões, ele tem alguns motivos. Aí ele continua, acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra? Será que ele não te serve? Será que ele não teme ao teu nome porque ele tem tudo do bom do melhor? Satanás questiona Deus. Né? Satanás questiona Deus pelo fato dele ser protegido pelo Senhor, de ter a sua bênção, de ser próspero. É por isso que ele teme ao Senhor. É por isso que ele teme ao Senhor. Mas aí ele continua dizendo, versículo 11, estende, porém, a tua mão e toca-lhe, e tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti, na tua face. Uma outra versão, uma outra tradução diz, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O texto no original, na palavra amaldiçoar, ou aqui também na palavra blasfemar, no original significa cuspirá. Cuspirá, muito mais forte, né? Tira do que ele tem aí e ele vai cuspir na sua face. Olha como é que é o acusador. Olha como é que ele é, né? Faz isso. E aí, tira a proteção, tira a bênção, tira a prosperidade, que ele vai fazer isso com você. Às vezes, por muito menos, a gente faz isso com Deus. Por muito menos. A gente sai dos caminhos, a gente vive segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Por muito menos, nós viramos as costas para Deus. E aí, então, essa acusação é dizer que Jó não te ama, ele ama as suas bênçãos. Tire as suas bênçãos e ele vai te desprezar. Tire as suas bênçãos, ele vai te
desprezar. Eu quero citar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, em que Deus diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que vocês podem suportar. Deus não vai dar aquilo que vocês não podem suportar. Deus não vai dar nada além daquilo que nós não podemos suportar. Nosso Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece cada um de nós. Aquilo que Ele dá para um, Ele não vai dar para o outro, porque um aguenta mais do que o outro. Deus conhece a nossa estrutura. Então, fica tranquilo, porque diante da palavra do Senhor, diante do conhecimento de Deus para conosco, Ele não vai dar aquilo que a gente não venha dar conta de carregar. Ele é fiel para isso. Ele prometeu isso. Muitas vezes as pessoas falam: não dei conta, por isso que eu pequei. Não, meu irmão. Permaneça firme no Senhor, porque a tentação não é maior do que aquilo que você pode aguentar. Deus é fiel. A palavra do Senhor fala claramente aqui, porque aí o texto continua: mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. O Senhor vai dar escape. Naquele momento onde que você é tentado, vai ter uma voz, vai ter alguma situação que Deus vai falar: não faça. Vai levantar alguma situação. Você já passou por isso? Momentos que você ia pecar, alguém falou alguma coisa, tocou o telefone, você viu uma mensagem no celular, alguma coisa inesperada para que você não venha cometer aquilo. O Senhor nos dá o escape. O Senhor dá o momento certo. Nós temos o Espírito Santo, nós somos guiados por Ele. Então, se você faz, mesmo contrário à voz do Espírito Santo, você está em desobediência e rebeldia. Você vai fazer: eu quero fazer, pronto, acabou. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, quando nós pecamos, é porque nós queremos. É porque nós queremos desobedecer ao Senhor. É porque nós queremos fazer a nossa vontade e não a do Senhor. Então, não venha tentação acima daquilo que nós podemos carregar, suportar. Né? Diante disso, Deus nos dá um limite, nos dá provisão para aguentar e passar por tudo aquilo que nós estamos passando mediante as tentações que nos sobrevêm. Mediante as tentações, há sempre o escape para que nós venhamos a ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí o texto continua dizendo: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no seu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus oferece, né? Você pode tocar em tudo aquilo que ele tem está em teu poder, só não estenda a tua mão sobre ele, sobre a vida dele, não tire a vida dele. É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira. E Deus falou para Satanás: você pode tirar tudo, mas não toque na vida dele. E interessante que o texto continua, versículo 13. Sucedeu então um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito, e aí veio todo o desastre, até o versículo 19. O que aconteceu do 13 ao 19? Seus bois foram roubados, suas ovelhas foram mortas, seus camelos foram roubados, seus filhos e filhas morreram. Olha a tragédia que aconteceu. Olha a destruição na vida de Jó, num estalar de dedos, numa tacada só. E aquilo que eu falei, por muitos menos nós viraríamos as costas para Deus. Qual seria então a reação de Jó? Se nós não tivéssemos o conhecimento do que Jó aqui disse, como que nós viríamos a reação de Jó? Qual seria a reação de Jó? E qual seria a nossa reação de Jó? Eu sempre falo assim, né? Sempre quando eu estou meditando num texto, ou preparando um texto, eu me coloco no lugar. Como que eu reagiria a isso? Como que nós reagiríamos a uma situação dessa? E aquilo que eu falei, por muito menos nós viraríamos as costas para Deus. Por muito menos dizer: Deus, que isso? Sem chance. Olha o que o Senhor fez. Mas Deus não dá aquilo que a gente venha suportar, que a gente não venha suportar. Então, ao ouvir isso, Jó levantou-se, né, como diz o texto aqui, no versículo 20, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: no saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo que temos vem de quem? De Deus, Ele que deu. Se Ele tomar, tem algum problema? É dele. Vai por essa lógica do texto. Tudo que eu e você temos foi Deus que deu. E se Deus tomar? É dele.
É dele, é tudo dele. Tudo vem dele, tudo, nada vem da gente. Qual foi o esforço que você fez? Se não fosse Deus te dar inteligência, sabedoria, né? Saúde, para você ter o que você tem, bênção, uma família, um lar, uma igreja, uma cidade, todas as bênçãos foram dadas por Deus. Se Deus retirar, tocar na sua saúde, você vai murmurar contra Deus? Você vai falar, por que eu? São os porquê que nós falamos, né? Mas há essa diferença que nós vemos aqui na vida de Jó, em que ele, né, realmente, diante de toda essa situação, essa foi a declaração dele. Essa foi a declaração dele. E o versículo 22 termina o capítulo 1 dizendo, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não pecou. Que coisa maravilhosa. Ele não pecou. Ele não reclamou, ele não murmurou. Ele nem falou por quê. Ele aceitou a vontade do Senhor. Ele aceitou a soberania, o poder sobre a vida dele. O rei sobre a vida dele. O senhorio sobre a vida dele. Ele aceitou tudo isso. Ele não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. E o capítulo 2, ele tem a dinâmica se repete, já que Jó não aconteceu isso com Jó, no primeiro momento. No capítulo 2, Deus vai novamente destacar a fidelidade de Jó, porque Satanás se apresenta diante dele de novo, né? E o diabo vai questionar as ações da fidelidade de Jó perante Deus de novo, no capítulo 2. E aí Deus permite a segunda provação com limites em que Jó é coberto de feridas. Então, vem uma doença semelhante à lepra, em que este homem, alguns estudiosos falam que era pior do que a lepra, ao ponto de Jó coçar com cacos de telha as suas feridas. Em tudo isso também Jó não pecou com os seus lábios. Ele não pecou com os seus lábios. A mulher dele falou, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas no versículo 10 que ele diz, fala-se como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha, a provação vem ainda maior, mais pesada. Esse homem continua firme. Esse homem continua na rocha. Esse homem continua com seus princípios e valores, ele não negocia, inclusive com a sua esposa, que olha aquela situação e fala assim, não acredito. No primeiro momento ela ficou quieta, mas no segundo falou, não é possível. Amaldiçoa esse Deus, morre. Olha o que ele está fazendo contigo. E ele permanece íntegro, ele permanece reto, ele permanece fiel ao Senhor, independentemente do que está acontecendo com ele. Ele não olha para esse problema exterior, interno que ele está passando, mas ele olha para o Senhor da sua vida. Ele olha para o Senhor da sua vida. O seu testemunho, sabe o que faz? Envergonha o diabo. Como é que ficou a cara do diabo aqui? Você vê que você não vê mais o diabo. Até o capítulo 42, você não vê mais o diabo. Saiu de cena. O que ele vai fazer? Foi a mesma coisa com Jesus no deserto, né? Ele tentou 3 vezes, aí ele falou, aqui não dá não, deixa eu sair fora. Resistir ao diabo? Resistir ao diabo? É isso. Retirar envergonhado, porque ele vai olhar, esse aí teme a Deus. Esse aí, não importa o que aconteça, ele está firme. Como que está a tua fé diante do Senhor? Como que está a tua fé diante do Senhor? A fé de Jó estava intacta diante dessa situação. E diante disso nós vemos, meus irmãos, na eternidade, o que a história faz. O que a história faz? O mundo que vemos e o mundo que não vemos. A dinâmica que isso acontece nessa relação da história para com a eternidade. Nós interferimos na eternidade, como eu falei aqui no começo, com oração, com clamor, com súplicas, diante
do Senhor. Nós vimos isso na palavra do Senhor, quando o povo orar, buscar o Senhor de todo o seu coração, se converter dos seus maus caminhos, o que Deus vai vir? Vai ouvir do céu, vai curar, vai sarar a sua terra. Oração, clamor ao Senhor, transforma os nossos corações, faz com que o poder de Deus haja, venha mover o seu braço sobre nós. A oração faz isso. Há um texto em Apocalipse em que diz que as orações dos justos é como um incenso que sobe, e lá no céu tem um recipiente, um jarro, onde essas orações são colocadas ali. E aí o texto fala que quando as orações estiver cheio, o que esse vaso vai ser derramado? Na terra. Se cumprirá a vontade do Senhor. Então as orações, as minhas orações, as suas orações, enche esse vaso. Então, o povo de Deus não pode parar de orar. Você que parou de orar pelo seu filho, pela situação que você está, do seu marido, da sua esposa, não pare de orar. Continue a encher esse vaso lá na glória. Uma hora ele vai ser derramado. E a vontade de Deus se cumprirá no tempo dele. Então, ore, busque, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. A igreja precisa orar mais. Eu e você precisamos orar mais, clamar mais. Porque isso faz interferência na eternidade. Arrependimento, quebrantamento. Quando nós temos um coração quebrantado, o que acontece? Deus, ele não despreza. Precisamos ter arrependimento, quebrantamento diante dos nossos pecados. Precisamos reconhecer as nossas falhas diante de Deus, diante dos outros, ter um coração humilde, para que haja interferência na eternidade. E também o testemunho. O testemunho é muito importante. Nós precisamos testemunhar o nome de Cristo, assim como Jó teve esse testemunho, assim como ele foi esse testemunho, essa carta lida no céu, na glória, onde o nome dele foi citado lá. E ele foi testemunho vivo. Capítulo 19, olha o testemunho deste homem. Capítulo 19, versículos de 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo, os meus olhos o verão, não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Esse homem sabia o que aguardaria no futuro. Que em breve ele viria o seu Redentor, que ele estava de passagem nessa terra, e se ele morresse, em breve ele sairia. Ele sabia que a vida era breve, e que em breve ele estaria com o seu Redentor, e ele disse, meu Redentor vive, esse corpo aqui será revestido, uma nova pele, e eu verei o Senhor, e o coração dele tem saudade desse tempo dentro de mim, eu espero ansiosamente por esse dia. Olha o testemunho desse homem, olha a fé desse homem, que, crendo no que ele estava vivendo e no que ele viria, Esse deve ser o nosso testemunho, essa deve ser a nossa vida diante do Senhor. Que você possa crer, que você possa viver pela fé, não por aquilo que você vê, não diante da circunstância que você está, mas saiba que Deus é aquele que tem cuidado de você. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Redentor, Ele está presente em todo o tempo. Não importa o que Satanás venha fazer, permaneça firme. Não importa diante dos dados inflamados dele, saiba que é perante a permissão de Deus, e isso não vem conforme a nossa vontade, vem segundo a vontade de Deus, para que nós venhamos a cada dia mais ser provados e possamos exercer a nossa fé no Senhor. Então, creia no Senhor, viva para a glória dEle. Quando nós somos assaltados pelo mal, nós podemos então, meus irmãos, concluindo aqui, relembrando tudo aquilo que nós falamos aqui, em meio ao sofrimento, uma questão então precisa ser respondida. É possível amar a Deus por quem Ele é? É possível? É possível amar a Deus por quem Ele é?
Se coloque na situação de Jó. Se você perdesse tudo, você continuaria amando a Deus? É possível isso? Jó nos responde. Jó nos responde. Segundo, em meio ao sofrimento, uma convicção nos move e nos renova. O nosso Redentor vive. Ele está vivo. Ele não deu as costas para nós. Os seus ouvidos estão atentos. Ele vive. Não importa o que você passe. Ele está conosco. Ele é o nosso Redentor. Ele nos comprou com um preço altíssimo. Nós somos o seu povo. Nós somos os seus filhos. Nós somos ovelhas do seu pasto. Estamos nas suas mãos. Estamos com Ele. Não se preocupe. Nosso Redentor vive. Terceiro, em meio ao sofrimento, a nossa confiança no caráter e bondade de Deus desmoraliza e envergonha o diabo. Desmoraliza e envergonha o diabo quando nós confiamos no caráter e na bondade de Deus. Creia nisso, viva isso constantemente na sua vida, dia após dia. Eu quero terminar com a vida de um homem chamado Horatio Gates Epafrodite. Talvez pelo nome aqui não soou ao seu ouvido de quem é este homem. Um homem que nasceu no ano de 1828 a 1888, um homem crente em Deus, morava em Chicago, um advogado, e ele, aos 4 anos, ele perdeu o seu filho aos 4 anos de idade, com uma febre muito alta. E 3 anos depois, 1 ano depois, ele tinha muitos bens na cidade de Chicago, e nessa época, Chicago, 1/3 de Chicago pegou fogo, e ele perdeu todos os seus bens. Um homem muito rico, perdeu tudo. Tudo, não foi praticamente tudo, ele perdeu tudo dos seus investimentos, dos seus bens ali naquela época. E nessa mesma época ele começou a andar com o Moody, um evangelista, um homem de Deus. E 3 anos depois dessa perca, que ele teve ali, dos seus bens, já tinha perdido o filho com 4 anos, Moody ele vai fazer uma conferência na Europa. Então ele pega navio, não tinha avião naquela época, ele pega um navio e sai do porto de Nova York e vai, juntamente com a sua mulher e 3 filhas. Ele não pode ir por conta de alguns negócios, ele iria depois. E ele recebe, depois de alguns dias, um telegrama da sua mulher, porque no meio do caminho, ela diz que, nesse telegrama, em que eu cheguei só, as suas filhas, infelizmente, ficaram no meio do caminho. No meio do percurso, o navio bateu com outro navio que vinha da Inglaterra e afundou, e houve mais de 200 mortes. E as 3 filhas dele faleceram. Só a esposa que, no meio do naufrágio, conseguiu viver. E esse homem, então, ele pega o primeiro navio que está ali, para a Europa, e no meio do trajeto, o capitão diz: olha, Horatio, aqui que foi a colisão dos 2 navios, e aqui que teve essa catástrofe. Então ele olha naquele momento, ele sobe para a sua cabine, olhando para o horizonte, para aquele momento ali, ele escreve um hino que nós iremos cantar agora, e que você possa refletir nesse hino, e saber aquilo que Deus faz, aquilo que você tem é dado por Deus, e que a sua vida seja derramada aos pés do Senhor. Feche teus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Apresente a sua vida diante daquele que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, do Deus que tem todo o poder, Deus que consola, Deus que conforta, Deus em que a nossa fé está firmada nele.
nossa felicidade está em Ti, Jesus. Não está nas coisas do mundo. Apesar de o Senhor nos dar tantas coisas, Senhor, que nos alegra o coração, como família, bens, mas o nosso bem maior é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor possa transformar o nosso coração para que os nossos olhos estejam firmados no Senhor, dia após dia. O Senhor sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas limitações. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, que o Senhor possa, Senhor, nos sustentar com a Tua boa mão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Diante de tudo aquilo que nós temos vivido e passado, nós confiamos em Ti e descansamos em Ti, pois sabemos que o Senhor é o autor da vida, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, Senhor. Em Ti nós nos refugiamos, em Ti nós esperamos a boa notícia de que um dia o Senhor virá nos buscar e viveremos eternamente na Tua presença, pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus e o seu poder repouse sobre nós, o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém.